Olá, um ótimo dia para você. Giro do Esporte pintando na telinha da Educativa, comigo Eva Regina. Destaque para o Juventude AG, que volta à quadra hoje à noite pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. Estadual de Pádel reúne 65 duplas na disputa pelo título e teve participação de atletas de Goiás e Santa Catarina. Copa Soma Sul teve rodada em Campo Grande e Alcinópolis. E vamos direto à sede do Operário, onde está o repórter Ricardo Paredes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Eva Regina. Bom dia aos amigos ligados no Giro do Esporte. Daqui a pouquinho, uma entrevista ao vivo e exclusiva com o técnico do Galo, Leocir da Lastra. Obrigada, Ricardo. Até daqui a pouquinho, então. Vamos falar de esporte. Então vem comigo, porque a edição de hoje já está no ar. O Juventude AG volta à quadra hoje à noite, às 7h15, para enfrentar o Atlético Piauiense na Arena Verdão, em Teresina, no Piauí. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. A delegação sul-mato-grossense enfrentou uma verdadeira maratona, viu? Até chegar à capital piauiense. A viagem, que começou no domingo, saindo de Dourados ao meio-dia, foi prejudicada por conta de atraso nos voos, conexão em São Paulo foi perdida, o grupo só chegou a Teresina nesta madrugada, poucas horas antes da partida. Após estrear com um empate em 2-2 diante do São João Jaguaribe do Ceará, o Juventude busca sua primeira vitória. Para isso, conta com os retornos dos alas Roger e Marcelinho, que reforçaram o elenco. Já o goleiro Lucas Santos, titular na estreia, está fora após pedir dispensa por motivos pessoais. Boa sorte à equipe sul-mato-grossense na competição. E a segunda etapa do sul-mato-grossense de pádel, valendo pontos aí para o ranking estadual e nacional, teve a participação de duplas convidadas de Goiás e Santa Catarina. O pádel, muito difundido no sul do país, vem ganhando adeptos por aqui. Prova disso foi a participação de 65 duplas na segunda etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Em 2025, são 4 etapas previstas. As próximas serão disputadas em agosto e em setembro e vão contar pontos para o ranking estadual e para o ranking nacional. Nós teremos agora o torneio de interfederações, no final de novembro. Então, aqueles atletas que estão filiados, estão ranqueados, eles certamente serão convocados. E também pela confederação, porque como é uma filiação única, então pela confederação, eles também chamam os atletas mais pontuados para participar de Pan-Americanos. Nós já tivemos, inclusive, atletas de Mato Grosso do Sul representando o Brasil em Pan-Americano. Duplas masculinas e femininas de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã brigaram ponto a ponto pelo título da competição. Entre os atletas de destaque, Ana Paula e Amada, de Campo Grande, que vinha de um vice-campeonato na etapa de Ponta Porã. Trazer mais campeonatos desse porte para cá, então eu fico muito contente que a gente possa participar hoje e tenha tanta adesão de atletas de um estadual aqui no Mato Grosso do Sul. Rafael Pinheiro, de Campo Grande, disputou a 5ª classe masculina. Ele destacou o bom momento do esporte em nosso estado. É um esporte que cresceu muito nos últimos anos, com o crescimento do esporte, divulgação, etapa de estadual, federação. Então, cada vez tem a aumentar mais ainda a prática e tem muita gente iniciando no esporte, conhecendo o esporte, e é um esporte agradável, bom de jogar. Equipes de Goiás e de Santa Catarina participaram como convidadas, um intercâmbio importante para todos os atletas. O pádel entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, E nos últimos anos, pode-se dizer assim, ele vem ganhando o Brasil com uma força muito grande, Vem crescendo muito e pela facilidade e pelo encanto do pádel, faz com que esse esporte cresça tanto como os esportes de raquete, mas o pádel muito mais.
E o Padel sul-mato-grossense mandando muito bem, hein? E vamos falar de Série D do Brasileirão. Vamos direto à sede do Operário, que fica no Clube IP, onde está o repórter Ricardo Paredes. Ricardo, bom dia! O treinador está aí do seu lado. Legal, vai, Regina, bom dia, estamos de volta e estou aqui com o Leocir da Lastra, técnico do Galo, que vai dar o bom dia para os amigos ligados aqui no Giro do Esporte. Tudo bem, Leocir? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Regina, bom dia ao zagueiro Leomar, um grande abraço a vocês, é um prazer estar aqui, infelizmente, né, com uma derrota, mas ainda estamos confiantes de fazer um grande campeonato até o final. O que aconteceu lá em Goiatuba? Explica para nós. Olha, foi esse jogo que eu não fico até nem bravo, nem sentido, porque nós não jogamos o suficiente para adquirir uma vitória. Eu acho que outros resultados que pudessem ser melhor para o Operário, que nós jogamos bem, jogamos até superior ao time adversário, que é o Cianorte, que nós jogamos muito bem lá e nós perdemos o jogo. Em caso do Monte Azul, em casa, que nós saímos na frente, nós tínhamos a possibilidade de sair com 3 pontos, não fizemos. Aí sim fiquei muito chateado. Agora, esse jogo aí faltou, talvez a logística nossa não foi boa, em termos de alimentação também não foi boa. Então, não estou reclamando. A responsabilidade é totalmente nossa. Nós temos que nos empenhar mais, nós temos que acertar uns detalhes que são fundamentais e importantes. Os jogadores que não jogaram também fizeram muita falta, porque vinha no outro ritmo. Aqui entrou, além de fazer um grande jogo, mas faltou o ritmo de jogo. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós temos que focar agora no próximo adversário, não podemos ficar lamentando o que passou, né? Corrigir os erros, isso sim, tem que corrigir os erros, porque são muitos. A gente sabe que mesmo ganhando tem erros. Imagina perdendo o quanto de erros que a gente tem que solucionar durante a semana. E nós temos um treino, apenas um. Treinamos de manhã na academia, amanhã nós vamos treinar aqui, e já quinta-feira de manhã já viajamos de novo, porque nós temos 10, 12 horas de ônibus até Cascavel. Isso ia comentar, né? Ontem folga geral, hoje treino na academia, amanhã tem um treino de manhã, é isso? Amanhã de manhã fazemos um treino, eu acho que o único treino que eu posso fazer, mais em campo aberto, então vai ser na associação médica. Então a gente tem que ajustar todos os problemas e as dificuldades que nós tivemos nesse jogo para o próximo jogo, nesse jogo. Apesar que nós vamos ter um treino ainda lá em Cascavel na sexta-feira, nós viajamos o dia inteiro na quinta, na sexta-feira vamos fazer um treino lá que possamos ajustar mais algumas coisas, mas é muito pouco tempo. Mas isso não é desculpa. Nós temos que ir lá e fazer um grande jogo lá. O resultado a gente não pode administrar, mas ter atitude, ser mais proativo, eu acho que isso faltou no nosso time, que nós tínhamos aqui uma imposição física muito grande nos outros jogos. Esse jogo nós perdemos os duelos individuais, acho que os duelos individuais que favoreceu muito o time deles, e nós nos omitimos um pouco de jogar. Eu acho que faltou um pouquinho, talvez, até uma escalação de 2 centroavantes, talvez faltou um cara no meio para que pudéssemos circular melhor a bola. E no segundo tempo eu entrei com meia, que não é nem meia, é um extremo, porque nós não temos um meia, né? Então, a dificuldade foi muito grande nesse sentido. Mas tenho certeza que a gente vai ajustar essa semana para que possamos fazer um grande jogo. Eu não falo assim, eu não vou prometer vitória, vou prometer um grande jogo, porque se fizer um grande jogo, a possibilidade de conquistar a vitória é grande também. Eva Regina, Leocir da Lastra, técnico do Galo, à sua inteira disposição, viu, Eva? Bom dia, professor. Sempre um prazer falar, viu, com o senhor. Eu quero dizer o seguinte, como você falava, são detalhes, né? Desde a estreia tem muito jogo que o time jogou bem e acabou ali no detalhe, né, sofrendo uma derrota. Quando você fala em ajuste, você quer dizer, de repente, mexer um pouquinho no posicionamento ou talvez troca de peças? O que o torcedor pode esperar desse time que vai entrar em campo no próximo sábado? Troca de peças é fundamental também, porque nós tínhamos um jogador que eu particularmente gosto muito, que é o Fernandinho, e não pôde jogar esse jogo. O Fel também é outro jogador que está zagueiro, que também saiu também do último jogo com um pouquinho de dor muscular, até inclusive jogou no final do jogo. Fernandinho provavelmente volta. Nós temos algumas lesões, então isso atrapalha também a escalação, mas os ajustes assim, de repente nós dar 2, 3 passos a mais à frente, principalmente na marcação, pressionar o time adversário lá. Mesmo jogando em casa, nós temos que ter a capacidade e a inteligência de pressionar, principalmente a saída de bola deles na defesa deles.
eu pretendo fazer um jogo um pouco mais estratégico, mais proativo do que reativo nesse jogo. Eu acho que é fundamental que nós pressionamos o time de Cascavel, apesar que eles vêm de duas vitórias. Tinha 2 derrotas de goleada e depois tiveram 2 vitórias. Então, eles também estão com uma moral alta, mas nós não podemos deixar com que isso eles nos pressionem bastante. Eu prefiro marcar lá em cima, se tiver o resultado adverso, mas mesmo assim nós temos que propor o jogo, porque quando nós não propomos o jogo, nós temos dificuldade. Então nós vamos propor o jogo, principalmente jogando fora de casa. Quando a gente fala em estratégias... Alguma falta de... Ricardo, só uma perguntinha a mais para ele. Quando a gente fala em estratégias, a gente sabe que dependendo do adversário, dependendo da partida, isso depende muito também de onde vai jogar, porque o jogo, jogando na Moreninha, por exemplo, e jogando no estádio lá em Cascavel, já muda um pouquinho também esse foco, essa estratégia, né? Com certeza, acho que e estudar o adversário também, né? Nós sabemos que o adversário do Cascavel, por exemplo, é um time que tem muita imposição física. E eles pressionam muito o portador da bola. Isso é uma coisa que nós detectamos nos 2 últimos jogos deles, que eles pressionaram com 2 ou 3 jogadores aonde está a bola. Então, é uma estratégia também de que nós temos que limpar a jogada e fazer a inversão de bola ou então em profundidade. Nós não podemos ficar rodando muito a bola onde está congestionado, onde está sobrecarregado os jogadores. Então, essa também é outra estratégia. Nós temos que trabalhar a bola rápido quando recuperar essa bola, porque eles vão apertar muito o nosso jogador, quem tiver a bola. Então, nós fazemos inversão, ou fazer uma progressão nas costas do zagueiro, ou nas costas do lateral, na diagonal. Nós podemos, sim, surpreender o time adversário, por assim, essa é a estratégia. Agora, nós temos que combinar com o time adversário. Mas nós sabemos como eles jogam, então isso é importante. Eles pressionam muito assim e muita parte física, muita pressão. Então, quanto mais eu deixar jogadores na individualidade, com a bola no chão, vai ser muito mais proveitoso do que lançar a bola para dividir na bola aérea. Um pouquinho mais a bola no chão, porque o gramado também permite que se jogue um pouco mais rápido e com a bola no chão. Esse outro fato que preocupa bastante são as contusões, né? Alguns jogadores se contundiram, né, durante a semana e complica na hora de escalar o time perfeito, né? Na verdade, eu desde que cheguei aqui desse ano, eu não repeti uma escalação nos jogos, desde o estadual e na Série D. Isso é também uma coisa que deixa a gente um pouquinho irritado, porque a intenção sempre é continuidade. A continuidade também dá confiança para os jogadores. E nesse campeonato, na Série D e no estadual, eu nunca consegui repetir o mesmo time. E aí a estratégia também muda um pouquinho, porque as características dos jogadores estão um pouco diferentes. Legal, Leocio. Obrigado por atender a reportagem da TV Educativa. Boa sorte para o Galo nessa viagem no final de semana. Enfrentar o Cascavel, adversário difícil na casa do Cascavel. Realmente vai ser uma briga muito boa aí. Que o Operário retorne de lá com um resultado positivo para a gente tentar essa classificação tão almejada para a sequência da competição. Nós também almejamos muito a classificação. Eva Regina, espero que possa dar outra entrevista aqui, mas após uma vitória, que eu acho que isso é fundamental. Espero que a gente possa ir a Cascavel com fluidos bons, com a mente boa, porque isso também é importante. A mente também vale muito. A gente sabe que aí tu tem do lado, uma pessoa do lado aí que sabe muito o que é o jogador estar com a mente boa, aberta, para que possa fluir melhor o futebol. Espero que possamos, na próxima entrevista, vir aqui com uma vitória e, quem sabe, nós está na zona de classificação, que a semana passada a gente estava, hoje já saímos. Então, nós estamos muito próximos de classificar ou de ficar lá em último. Então, assim, tenho certeza que esse jogo em Cascavel vai mudar o panorama da classificação geral. Aí o Leocir da Lastra, técnico do Operário, falou com a gente. Volto com você nos estúdios da TVE. Eva Regina. Obrigada, Ricardo. Obrigada, treinador da Lastra. E no próximo bloco tem estadual Sub-13. Copa Somaçô por aqui. Nós já voltamos. Já estamos de volta e definidas as equipes classificadas para as quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. A Portuguesa Pantanal foi a primeira a garantir vaga ao golear o Vitória por 5-1.
O Instituto Ismael de Ivinhema confirmou a classificação também ao empatar em 2-2 com o Biratã. Ele já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. Agora enfrenta o Náutico, que avançou com um empate em 0-0 diante do Urso Progol, que já havia vencido aí por 3-1 no jogo de ida. O Operário de Carapó bateu novamente o Costa Rica, desta vez por 3-1, e pega o Corumbaense, que venceu o Cefac Esquerdinha por 2-0, garantindo 2 vitórias no confronto. O Seduc foi o único a reverter o placar. Venceu o Comercial por 2-0 após derrota no jogo de ida por 2-1. E agora encara o União ABC, que aplicou nova goleada sobre o Ícaro, desta vez por 8-0. Fechando a fase, o Operário fez 3-0 no Naviraense e terá pela frente o Pantanal. E a bola rolou pela Copa Somasul. Os jogos foram realizados em Campo Grande e Alcinópolis. Na capital, jogos foram disputados sábado no estádio Jaques da Luz. Valendo pela Série A, brigaram pela classificação os municípios de Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. Após 5 jogos disputados, Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá garantiram classificação para a sequência do torneio. No domingo foi a vez de Alcinópolis receber os jogos válidos pela Série B. O estádio municipal Joaquim Pereira foi o palco das partidas. O destaque da rodada foi a goleada de Alcinópolis por 6-1 contra a equipe de Rio Verde. Na briga pelo acesso, confirmaram classificação para a próxima fase Alcinópolis, São Gabriel do Oeste e Rio Negro. Lembrando que você participa com a gente do Giro do Esporte. Mande um WhatsApp para a gente, 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Quem está por aqui é o Wilson Moreira. Ele diz: o Leocir foi bem no estadual, mas nível nacional mostra fragilidade. É uma pena, o time só dá chutão. Brigar zagueiro fica difícil. É o Wilson Moreira mandando mensagem para a gente. Quem também está por aqui, mandou até foto aqui para a gente. Bom dia, Eva Regina, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Mandando a foto das meninas que eu tenho do Operário. É o Tuxo, lá do Silvio Regina, e mandou uma foto aqui de um time bem antigo do Operário. Vamos mostrar, que não dá para mostrar hoje, Tuxo, mas a gente vai mostrar, viu? Vamos mostrar por aqui. Quem também está por aqui, esse técnico só está levando na lábia desde o primeiro jogo. Aqui vai ficar só nisso. Cadê a massa operariana para cobrar? É o Dinho do Paulo Coelho. Ele fala em estratégia, mas cadê? O Dinho está querendo saber, mais das estratégias. Boa tarde, Eva. E Ricardinho, ele joga para frente, um joga e os outros param, não dá continuidade. É o Antônio Calhas, lá do Tiradentes. Muito obrigada, Antônio, pela sua participação. E o fim de semana foi de disputa lá no Morro do Ernesto, que lugar lindo, né? A cerca de 20 quilômetros aqui do centro da capital, pela segunda etapa do 20º Campeonato Estadual de Corrida de Orientação. O evento reuniu 120 participantes de várias cidades de Mato Grosso do Sul. A corrida de orientação é um esporte que une resistência física e estratégia, onde os competidores precisam encontrar pontos de controle no menor tempo possível, usando mapa e bússola. A modalidade é bem democrática, viu? Não tem limite de idade, atrai desde atletas experientes até famílias inteiras que praticam a modalidade juntas. Os vencedores somam pontos para a grande final, marcada para novembro. E uma curiosidade, o esporte surgiu em 1912 e chegou ao Brasil em 1970. Amanhã, no Giro do Esporte, você confere a reportagem completa sobre o campeonato. E no último bloco do Giro do Esporte de hoje, o assunto é Copa do Brasil. Não saia daí. A bola está rolando pela 8ª Taça Brasil de Futsal Sub-11, que teve início no domingo em Campina Grande, na Paraíba.
Representa Mato Grosso do Sul no torneio nacional a Escolinha Pelezinho, que está no grupo D, ao lado de equipes da Paraíba, Santa Catarina e Maranhão. O time acumula 2 derrotas, 3-1 para o ADEC de Santa Catarina e 4-1 para o Benfica da Paraíba. Nesse momento, o time enfrenta o AFC-UDC Bacabal do Maranhão, no ginásio do Clube Campestre. Jogo que encerra a fase de grupos. Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, com a Federação Paraibana também de Futsal, a competição reúne 16 equipes de diferentes regiões do país e os jogos seguem até sábado. Lembrando que você participa com a gente do Giro do Esporte 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Boa tarde para Mara, amo assistir vocês. Beijos. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada pela sua audiência. Tem mais gente acompanhando a gente. Muito boa tarde, Eva Regina, que é o Davi da Moreninha. Estou sempre ligado no Giro do Esporte. Quando é que vocês vão aparecer por aqui? A nossa equipe está sempre por aí, no Estádio Jacques da Luz, viu? Mas a gente vai aparecer por aí para fazer mais matérias também, viu, Davi? Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Eva Regina, sempre ligadinho em vocês aqui em Dourados. Estou torcendo muito pelo futsal no Campeonato Brasileiro. Tá certo, é o Léo. Muito obrigada, Léo. Lá em Dourados, um abraço a todo mundo lá em Dourados acompanhando a gente. E hoje à noite a bola rola pela Copa do Brasil. Náutico e São Paulo jogam nos aflitos pela partida da volta da terceira fase. O Náutico precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis ou por 2 gols ou mais para se classificar no tempo normal. O Náutico também entra em campo motivado. O time vem em evolução sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, com 2 vitórias seguidas na Série C. A última no sábado, por 4-0 sobre o Ipiranga do Rio Grande do Sul, fora de casa. Mesmo voltando a contar com o volante Igor Pereira, recuperado de uma lesão muscular, o treinador deve manter a escalação que goleou o Ipiranga. Por ter vencido o jogo de ida por 2-1 no Morumbis, o São Paulo joga por um empate para avançar às oitavas de final. Mesmo com a vantagem, o São Paulo usará força máxima. O tricolor, já classificado para o mata-mata da Libertadores e após uma vitória no Campeonato Brasileiro, navega em mares mais calmos. Mas sabe que uma eliminação na Copa do Brasil pode custar caro. Os desfalques voltaram a ser um grande problema para o treinador Luiz Ubeldia. Ferreirinha, que vinha sendo titular absoluto e decisivo, tem uma lesão no pé esquerdo e só deve voltar a jogar depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jogão para você acompanhar essa noite, hein? Lembrando que você continue participando com a gente. 99214-4513, 99214-4513. Bom dia, grande Eva Regina. Lembrei agora quando tinha poliesportiva lá na Vila Popular, com grande Arthur Mari e agora grande Ricardo Paredes cobrindo. É o Pombo, lá do São Conrado City. Muito obrigada, Pombo. Sempre na audiência aqui com a gente. E vamos conferir então na tela os jogos de hoje pela Copa do Brasil? Vem comigo, vamos lá. Temos aí, né, Vasco e Operário do Paraná, o Fantasma, 18 horas. Lembrando que já é horário de Mato Grosso do Sul, hein? 18h30, Atlético Paranaense e Brusque. Outra boa pedida para você acompanhar na noite desta terça-feira. 8h30 da noite, Náutico e São Paulo, esse jogo que você acompanhou as informações com a gente. E nesse mesmo horário jogam Grêmio e CSA. Mais uma partida pelos Jogos da Copa do Brasil. Terceira fase, o jogo da volta. E aí a competição vai se afunilando, né? E o giro fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e pela sua participação. Amanhã a gente se vê às 11h45, logo após o Jornal da Tarde. Beijo, fui!